Queridos amigos, que a paz de Deus esteja conosco e vamos iniciar o nosso trabalho com uma prece, que é sempre importante. Pai amantíssimo, rogamos a vós neste momento a tua misericórdia, as tuas bênçãos para o nosso trabalho dessa noite de hoje. Permita, Senhor, com que os bons amigos espirituais possam estar conosco, nos ajudando na compreensão daquilo que nós precisamos aprender. Que a tua luz nos ilumine e nos ampare, hoje e sempre, que assim seja. Bem, hoje nós vamos falar sobre algo que é muito importante. Bom, afinal tudo é importante, né? Mas nós vamos falar sobre o pensamento. Pensamento. Lupicínio Rodrigues, numa música tão conhecida, né? Felicidade foi-se embora. E num determinado momento ele fala assim: o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? E voa, não voa? Em instante nós estamos em qualquer lugar que nós queiramos estar. Por mais longe que seja, em fração de segundo nós já estamos lá. E isso graças ao dom, né, aquilo que nós ganhamos de presente do nosso Pai Celestial, que é o pensamento. Mas pensar tem uma origem, e a origem é do latim, que significa pensare. Pensare quer dizer peso de algo. Aí você para pensar, peso de algo, o que tem a ver? Peso de algo. Algo que nesse caso é o pensamento e que tem peso, parece incrível, nós não podemos mensurá-lo, colocar numa balança, mas tudo que nós pensamos tem um peso. É um peso que pode cair para coisas boas ou um peso que pode cair para coisas ruins. Depende do pensamento. Bem, o pensamento, ele é um processo mental que reside na mente humana e é um produto da nossa mente. Olha lá, o pensamento é um produto da nossa mente. Por que é um produto da nossa mente? Porque através do pensamento nós podemos modelar a percepção do mundo, nós poderemos dar um molde para a percepção do mundo, nós podemos ter a percepção de nós mesmos, nós podemos, conforme as nossas metas, planos e desejos, delinear, traçar algo, traçar um plano, traçar alguma coisa para nós chegarmos onde o nosso pensamento determina. Agora, o que aconteceria se nós não pensássemos? Se nós não pensássemos, seria como possuir uma vida sem existência. Mas para pensar nisso, nesse corpo que nós temos agora. Se nós não pensássemos, nós teríamos um corpo, esse corpo teria uma existência, né? Teria uma vida, mas, desculpa, ele teria uma vida, mas não teria uma existência. Porque o que faz nós termos uma existência são as coisas que nós fazemos. O ato de pensar é complexo, muito complexo, pela variedade de coisas, assuntos e situações que podemos pensar. Como, por exemplo, eu posso pensar em solucionar um problema, eu posso pensar em criar uma coisa, eu posso pensar em lugares, posso pensar em pessoas, em objetos, no presente, no passado, no futuro, coisas não concretas também, como o sentimento. É um pensamento também, né? Ele está junto ali com o pensamento.
Eu posso pensar sobre o próprio pensar. E também posso estudar um objeto que não esteja aqui presente comigo neste momento, mas através do meu pensamento eu posso estudar esse objeto. Bem, sentimento e emoção são sinônimos? Não, não são sinônimos, são coisas diferentes. Sentimento é o estado emocional em relação a alguma coisa. Alguma coisa me acontece, ou eu vejo alguma coisa, ou eu sinto alguma coisa, e isso então, esse sentir, né, é um estado emocional que nós temos. Agora, a emoção é a expressão psicofisiológica ou biológica. Então, por exemplo, se eu encontro um amigo que há muito tempo eu não vejo, nossa, que alegria, um amigo eu não vejo, eu já vejo o amigo assim e corro lá abraçá-lo, né, para beijar, a conversar, expressar a minha alegria de encontrá-lo. Nesse exemplo, eu tive uma emoção e tive um sentimento, né? Quando eu o vi, eu tive um sentimento e aquilo me gerou uma emoção. E essa emoção expressou rapidamente quando eu já fui lá e já abracei ele. Ela foi muito mais rápida nesse momento. Então, o sentimento, ele é mais duradouro do que a emoção, porque, por exemplo, esse amigo eu nunca vou esquecer esse encontro. Mas a emoção, ela é mais intensa, porque faz com que a gente vibre, com que a gente, né, queira bater palma, queira dar pulinho, queira, sei lá, gritar, cantar, chorar, algum sentimento diferente as pessoas sentem. Nesse sentido, a maneira como você sente e pensa a influência na sua personalidade. O jeito que você sente, você pensa, isso vai gerar uma influência no seu modo de ser, na sua personalidade. Vai gerar uma influência na forma como você interpreta o mundo e vai gerar uma influência na forma como você toma uma decisão. E isso não é igual para todo mundo. E aí, então, nós temos então o que? A razão. A razão e sentimento. Os dois coexistem. Eles não podem viver só um, tá junto, muito coligado com o outro. Então, não é possível você deixar apenas um predominar. Você deixar ou a razão ou o sentimento predominar. Porque se você deixar, não, eu vou viver só com a razão, não, eu vou viver só com o sentimento, a sua vida vai virar meio que bagunça, né? Você não vai saber lidar mais com as coisas, vai trazer problema com um monte de pessoas, porque as pessoas também precisam, né, do nosso equilíbrio. E a mente racional, ela leva mais tempo para registrar e reagir que a mente emocional. Existe uma diferença de velocidade entre razão e sentimento. Por exemplo, o meu marido me falou coisas das quais eu não gostei. Imediatamente, eu já repudio o que ele me disse e falo logo um monte de coisas para ele. Nesse sentido, o sentimento foi mais rápido que a razão. E nesse falar, eu posso ter falado coisas das quais também posso ter magoado bastante ele, ou coisas das quais eu não deveria ter dito, que não precisava ter dito, e eu disse. Agora, se eu deixo a razão falar por mim, né? Se eu deixo nesse sentido, se eu uso a razão primeiro, eu paro para pensar, eu vou responder, mas não vou responder de uma forma tão ríspida, ou que magoa, ou que machuca, ou que eu possa trazer um problema maior do que aquele que já estava. Bem, mas há também casos em que a razão pode reagir rápido.
Por exemplo, você encontra uma amiga que teve um bebê. Você vê o bebê da amiga, você acha um bebê feio, mas aquilo você fica meio constrangida para falar para ela seu bebê é feio. Então a razão, imediatamente, sem que você até nem perceba, ela diz assim: que criança linda, que bebê lindo. Então veja bem que depende da situação, a razão age primeiro, dependendo da situação, é o sentimento, a emoção que age primeiro. Agora, é preciso que nós sinta, né, as coisas antes de pensar. Então eu tive uma determinada coisa, então eu sinto aquilo que está acontecendo comigo, aí eu vou pensar o que eu faço nisso. E não seria tomar uma decisão imediatamente. E nesse sentido, quem vem primeiro? Sempre vem primeiro o sentimento. Então o sentimento, se você tiver um sentimento sem uma razão, fica meio estranho, porque você fica meio sentido, meio sem sentido, eu quero dizer, sem sentido. Então é preciso um equilíbrio entre razão e sentimento para que você possa encontrar uma solução mais adequada para um determinado problema, para uma determinada questão ou para uma determinada coisa que você queira. Entender e saber controlar a relação entre ambos, né? A relação entre a razão e o sentimento é fundamental para a inteligência emocional. E hoje se fala muito em inteligência emocional. Inteligência emocional é a capacidade de administrar as próprias emoções e manipulá-las a seu favor. Agora, quando se diz manipular a seu favor, não quer dizer que você vai manipular no sentido de lograr, no sentido de passar a rasteira em um companheiro seu ou de pregar uma mentira nele. É no sentido de manipular a seu favor de forma que as pessoas acabam te querendo melhor, porque você teve calma para resolver uma situação, porque você foi paciente quando você ouviu alguém, porque você pediu uma ajuda, porque você reconheceu um erro. Quer dizer, são várias as situações. Então, você sabendo trabalhar essa inteligência emocional, você acaba adquirindo muitos amigos, muitas pessoas que te querem bem. E isso vai, conforme eu já disse, vai te permitir compreender o sentir das outras pessoas, que você vai saber colocar no lugar delas, você vai fazer escolhas conscientes e você vai adquirir uma melhor qualidade de vida. Porque acho que todo mundo concorda, né, comigo, quando nós estamos bem com as pessoas, isso é uma qualidade de vida, porque todos nós temos necessidade de ser queridos, de ser amado, né, de ser entendido. Então o conflito entre o dever, que seria a razão, e a vontade, que seria o querer, é gigante. Existe um grande conflito entre razão e vontade, entre razão e querer, dever e vontade, porque às vezes nós temos vontade de fazer uma coisa, mas não queremos ter esse dever. Outras vezes nós temos o dever, mas não estamos com vontade de fazer. Então, esse conflito que nós precisamos aprender a administrar. Buscar uma lógica para seguir pode ser muito mais difícil ainda. Você pensar, não, então já que eu tenho que fazer uma concordância entre, né, vontade e querer, eu vou criar uma lógica para que isso fique mais fácil. É muito mais difícil. O conselho melhor que se tem: evitar extremos e tentar dosar o máximo possível. Se você é muito sentimentalista, você vai se machucar. Se você é muito racional, você pode se privar demais.
Então, o ideal é você encontrar o equilíbrio entre as duas coisas. Quando você é racional, você vai avaliar os riscos, analisar as vantagens e analisar as possibilidades. E você, usando o seu emocional, você vai usar de forma consciente, seguir o que você quer, mas saber dos perigos que você está correndo e se você cair naquele risco, de acordo com aquilo que você está querendo fazer, que você está com vontade de fazer, você vai arrumar uma forma de enfrentar esse risco. Até aqui eu disse palavras do Rafael Nassif, ele é coach de desenvolvimento de transformação humana e de um instituto que se chama Viver e Propósito. Mas aí agora nós vamos falar isso, pensamento, dentro da doutrina espírita. Pensamento da doutrina espírita, no livro O Pão Nosso, escrito pelo Emmanuel, tem lá: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Paulo, Filipenses 4:8. Essas palavras o Paulo disse aos filipenses numa ocasião que ele esteve lá, agradeceu aos filipenses pela ajuda que eles deram a ele no momento que ele precisou, foram ajudas muito preciosas, e ele estava falando sobre o ser bom, né? Como que a necessidade que a gente tem de crescer espiritualmente. E chegou num momento que ele disse essas palavras. Bem, Emmanuel então nos diz que todas as obras humanas vêm do pensamento das criaturas. Tudo o que existe no nosso mundo vem do nosso pensamento. Ele diz que o mal e o bem, o feio e o belo, antes de tudo, na fonte mental de que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. Isso quer dizer que desde que nós viemos ao mundo, desde que fomos criados, o bem, o mal, o belo e o feio, tudo isso advém da nossa fonte mental, do nosso pensamento que produziu tudo isso. E isso vem acontecendo nos movimentos incessantes da vida. Agora, vamos analisar o seguinte, para ver como os valores são diferentes, houve nos gregos, né? Houve civilizações aí que achavam que a mulher que era bem recheadinha, bem gordinha, era maravilhosa. Era o sonho, os homens gostavam de mulheres assim. Hoje já é diferente, as mulheres não podem ser gordinhas, bonitas são as feias, né? E as próprias mulheres também acham assim, não são só os homens não, é todo mundo, né? O magro demais também, nossa, que Deus me livre, parece um pau de virar tripa, no meu tempo se falava isso, né? As pessoas baixinhas ganham, as pessoas um apelido, então as gordinhas passou a ser rolha de poço. Então as pessoas criaram valores e deram vida para esses valores como se fosse uma verdade. E é nisso que ele quis dizer, nós fomos criando a nossa mentalidade ao longo dos anos e criando os valores. E aí nós criamos, obviamente, bons valores e valores maus também. Então, o que pode dar à nossa mente o sentido do que é correto e do que é justo? Nós precisamos disso, mas muitas vezes nós não temos dúvida do que é correto, né? Principalmente em termos de sentido, em termos de sentimento. Muitas vezes nós temos dúvidas dos nossos sentimentos. E aí o que vem substanciar isso é o Evangelho. O Evangelho substancia
um roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade maior e se renove a cada dia, né? Proclamando a necessidade de transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primeiros intelectuais da filosofia que nós vamos aprender isso? Não. Com a filosofia nós aprendemos também, mas nós temos que realizar os nossos esforços. E o Evangelho vem nos fortalecer para que nós realizemos tudo isso, esse crescimento maior, melhorando o nosso pensamento, melhorando nossa atividade mental, com o crescimento, com o conhecimento do Evangelho, para que nós possamos chegar até lá. Agora, renovar o pensamento é algo fácil? Nem pensar nisso. À primeira vista parece, é simples, é só não pensar assim. Mas quero ver no só não pensar assim. Porque para que eu possa renovar os meus pensamentos, isso demanda muita capacidade de renúncia. Eu tenho que renunciar a uma série de coisas minhas, a uma série de pensamentos, a uma série de coisas que eu criei como verdade e, inclusive, ter uma profunda dominação de si mesmo. São qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sem sacrifício do coração. Não é fácil mudar um pensamento. Não é fácil mudar uma atitude. Isso demanda de nós um grande esforço, uma boa vontade de querer fazer. E é por isso que muitos servidores, né, não digo da doutrina espírita, mas nós aqui no mundo, né, servidores do Evangelho, modificam as suas expressões verbais, querendo alcançar esse momento para chegar nesse conhecimento, nesse mundo mais alto que é onde nós temos que chegar. Mas todavia, meus queridos, se você mudar a sua expressão, a sua forma de falar, mas se você não mudar dentro do seu coração, dentro do seu pensamento, não vai mudar nada. Os mesmos fantasmas vão estar junto de você, vão estar te acompanhando. Então, pensar é criar. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se assim, logo já eu penso, já faço. Mas, aos poucos, trabalhando a nós mesmos, exigindo cuidados especiais para o esforço da continuidade das coisas boas ou extinção das coisas ruins. É só dessa forma que nós vamos conseguir mudar o nosso pensamento. No Livro dos Espíritos, deixa eu pegar aqui. No Livro dos Espíritos, na pergunta 833, o Kardec perguntou: há no homem alguma coisa que escapa a todo constrangimento e pela qual ele desfruta de uma liberdade absoluta? Aí ele respondeu, os espíritos responderam: é no pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque não conhece entraves. Pode-se deter-lhe o voo, mas não aniquilá-lo. Então, veja que no Livro dos Espíritos fala-se sobre isso, a nossa liberdade de pensar. Nós somos livres para pensar. Ninguém pode me brecar de pensar. Pode me brecar da ação, mas de pensar, jamais alguém pode. Agora, o nosso pensar também traz para nós uma responsabilidade, porque o nosso pensar vai nos trazer as ações, e as ações
são de grande responsabilidade. O nosso pensar muitas vezes também já mostra quem somos, não mostra para os outros, mas mostra para nós mesmos e mostra para Deus também. Porque duas pessoas podem estar fazendo a mesma coisa. Pode estar fazendo um bem para alguém. Uma estar com o seu pensamento muito voltado para aquele bem, com muita vontade de fazer o bem, e a outra pode estar pensando, vou fazer porque eu sou obrigado a fazer, porque não tem outro jeito. Então, tem mérito? O mérito é igual nas duas circunstâncias? Não são, porque aí vale a intenção que está lá no seu pensamento, que só você sabe, que só a gente sabe. E aí, então, o conselho que o Paulo, então, leva aos filipenses, ele apresenta, então, um conteúdo maravilhoso. E os discípulos que puderem compreender essa essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando isso a cada dia, aí terão encontrado o que é esse elevação mais pro alto. E isso não é privilégio de ninguém, isso é para todos. Não é privilégio de religião nenhuma, isso é para todos. Porque quando nós descobrirmos a grandeza desse ser honesto, ser justo, ser puro, ser verdadeiro, ser amável, nós vamos estar chegando naquilo mais alto que é o que Jesus veio aqui para nos ensinar. E como conclusão, nós temos o Cortella, o Mário Sérgio Cortella, ele, numa das palestras dele, ele fala assim, que o homem, no final da sua vida, o homem ali na beira da morte, que o médico, que ele já está mesmo é o último momento dele, ele não segura na mão do médico e pede assim, doutor, por favor, me ajuda a mais um dia de vida para mim poder comprar mais um carro. Doutor, por favor, me ajuda a mais uns instantes de vida para mim poder fazer um passeio. Ele diz, segura na mão do médico, firme, beija a mão do médico e fala, doutor, me dá mais um dia de vida para mim falar com o meu irmão que eu fiquei de mal dele e nunca mais nós nos falamos, já faz mais de 10 anos. Doutor, por misericórdia, me dê mais um dia de vida para que eu possa brincar com o meu filho, porque eu nunca tive tempo para isso. Então, meus queridos irmãos, nessa mensagem está, pensemos, analisemos, usamos o nosso sentimento, a nossa razão para ver o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Consequentemente, o que nós estamos fazendo com a vida das pessoas que amamos ou das pessoas que não amamos também, porque são nossos irmãos. Jesus nos disse, ajude o próximo. Quem é o próximo? É quem está perto de mim, é quem está na minha frente. Analisemos tudo isso, meditemos sobre tudo isso, que possamos agir com sentimento e razão para que nós possamos viver melhor. E quando eu consigo viver melhor, eu sou mais feliz. Que assim seja. E vamos então agradecer a Deus por mais esse dia de hoje. Obrigado, meu Senhor, por mais essa oportunidade, por mais essa luz que nos deste. Ampare, Senhor, o nosso país para que possamos chegar mais depressa aonde nós temos que chegar com os nossos pensamentos. Nos mostre, Senhor, quando estamos errados. Ampare os nossos governantes, ampare todos, meu Pai, desse planeta Terra,
para que haja compreensão, para que haja paz, para que haja fraternidade. Que a tua luz abençoe todos os nossos irmãos que partiram para o mundo espiritual, e tantos deles ainda nem sabem que já estão lá, mas que recebam a tua luz e a tua glória. E obrigado, meu Pai. Obrigado por todas as bênçãos recebidas e que nós possamos cada dia mais aprender a fraternidade, que possamos aprender a usar o nosso raciocínio, a nossa razão, o nosso sentimento ao nosso favor, Senhor, mas também ao favor do meu semelhante. Que assim seja. Obrigado, Senhor.